Um dos maiores mistérios em Bluey é o que aconteceu com a mãe da Tilly, e na quarta temporada esse segredo vai finalmente ser revelado. Você tá pronto para descobrir mais sobre a avó que a Blue e a Bingo nunca conheceram? A mãe da Tilly é conhecida pelos fãs como Sra. Carol e infelizmente ela perdeu a vida por conta de uma doença terrível, o câncer. A gente sabe disso porque a história mais importante dessa personagem é o episódio Dragão, quando a família Hiller tá desenhando uma aventura mágica. Muitas pessoas não sabem, mas a gente vai te explicar. Dragão é uma forma de descrever a doença do câncer, e nesse episódio a gente descobre que ela já não está mais viva. Ou seja, é mais do que certo afirmar que a Sra. Carol foi pro céu depois de lutar contra essa enfermidade. Mas até agora existe um mistério porque nunca foi revelado o nome da personagem, nem como era o casamento dela com o pai da Tilly. É bem possível que a quarta temporada responda todos os segredos envolvendo essa personagem e o motivo é bem simples. Ter um filhote sempre foi o maior sonho da tia Beth, e como agora ela está grávida, é claro que a sua maior referência, a própria mãe, vai aparecer no episódio em que o novo bebê nascer. É por isso que você precisa se preparar para conhecer todas as teorias sobre a Sra. Carol. Então vai pegando a sua pipoca e vem comigo. Tá começando mais um Teen Videos. Alguma vez você já parou para se perguntar o porquê da Tilly trabalhar em um aeroporto? A Sra. Hiller talvez esteja querendo encontrar a própria mãe, que viajou para um reino mágico. Vamos pensar em como o desenho da Bluey funciona. A gente tem muitas referências com coisas mágicas, como varinhas, magia, fadas e toda a imaginação da protagonista. Existem várias teorias sobre a magia de fato existir no desenho. Se você viu o episódio Dragão, com certeza percebeu que o cavalo da Tilly na trama é uma grande referência para a Sra. Carol. E no final ela pergunta para o animal se ele vai voltar com eles para casa. É quando o cavalo deixa claro que nunca vai voltar e sai voando na direção do céu. Isso pode ser visto como uma pista de que a mãe da Tilly viajou para muito longe, um lugar mágico, e que o fato da Sra. Hiller trabalhar no aeroporto é uma prova de que ela deseja reencontrar a mãe. Isso não seria nada estranho, já que o próprio vovô Bob, o pai do Bandit, desapareceu por um tempo, e a gente descobre que ele estava viajando para a Índia porque desejava se reencontrar. Será que a quarta temporada vai finalmente revelar que existe magia nesse universo e que a Sra. Carol está em um reino encantado? Vamos descobrir nos próximos episódios. Um dos episódios mais importantes do universo da Bluey é a história de fadas, quando finalmente a gente vê uma criatura mágica que só aparece para Bingo. Sim, a gente acredita que a mãe da Tilly se transformou em uma fada, e vamos te mostrar agora como isso é possível. Primeiro vamos nos lembrar de que foi a Bluey que ensinou a Bingo sobre a existência de poderes especiais no episódio Mágica. Foi nessa mesma história que a gente descobre que foi a Tilly quem mostrou os poderes para a protagonista. Nada impede a Sra. Hiller de ter aprendido isso com sua mãe. Segundo, no episódio Hora de Dormir, a Tilly diz uma das suas frases mais importantes, abre aspas, eu sempre vou estar aqui, mesmo que você não consiga me ver, fecha aspas. Ou seja, ela deve ter escutado a mesma coisa da sua mãe. E no final do episódio Fadas, é só a Bingo que consegue ver a criatura mágica. Se você juntar isso com o fato de que a irmã da Bluey se parece muito com a tia Beth, a gente tem a resposta. A mãe da Tilly é a fada que aparece no fim daquele episódio. A avó da Bingo enxergou na sua neta a sua filha mais velha e resolveu ajudar naquele momento. Mas será que essa teoria está correta? Vamos descobrir na quarta temporada. Será que a Bingo prefere duendes ou fadas? Comenta a hashtag Bingo pra gente se conhecer. Existe uma outra possibilidade e essa é de fato uma das mais tristes. E se a mãe da Tilly teve um problema no coração da mesma forma que o vovô Mario? Se você assistiu ao episódio O Avô, com certeza se lembra que a Tilly pediu para as filhas comerem sementes de abóbora, que são muito boas para a saúde do coração. E isso é uma pista de que toda a família da Tilly pode sofrer de algum problema cardíaco. A teoria é que o coração da mãe da personagem infelizmente não aguentou e parou de bater, e que por isso a Sra. Hiller faz com que as filhas se alimentem de comidas que ajudam a prevenir infartos. Uma outra pista disso é o fato de que no episódio A Avó, a Tilly tá falando com o vizinho da família, e durante a conversa ela diz que o Mario precisa se cuidar, por ainda necessitar dele. Isso faz a gente pensar que a mãe da Tilly perdeu
perdeu a vida em um momento muito importante da vida das filhas, onde elas ainda precisavam da companhia da Sra. Carol. Mas também existe uma outra pista nessa história. Toda a preocupação da Tilly em proteger a saúde é uma prova de que a mãe dela conseguiria sobreviver se tivesse cuidado melhor do coração. É por isso que a Blue e a Bingo passam mais tempo correndo e pulando do que trancadas dentro de casa assistindo TV. Se a Sra. Carol teve um problema no coração, então talvez a Beth, a própria Tilly e até mesmo a Blue e a Bingo também sofram da mesma questão. Mas você acredita nessa teoria? Provavelmente a gente vai descobrir toda a verdade na próxima temporada, que promete muitas emoções para o futuro dos Hiller. Existe uma outra teoria que é bem mais pesada do que essas. E se na verdade a Sra. Carol tá dormindo eternamente, ainda viva, mas internada no hospital? A gente pode pensar dessa forma por causa de 2 episódios muito especiais na série. O primeiro é o Hora de Dormir, quando a Bingo tem o seu sonho no espaço. Nessa história a gente pode ver toda a relação que a Tilly tem com a sua filha mais nova, e a gente vai deixar claro que tudo que a Sra. Hiller aprendeu foi com a própria mãe. Vale lembrar que a Tilly é a segunda filha da Sra. Carol, ou seja, no passado, a Tilly fazia o mesmo papel que a Bingo. Nesse episódio que utiliza os sonhos, a Tilly diz que sempre vai estar ao lado da filha, mesmo que ela não consiga ver. Mas e se isso quiser dizer que a Sra. Carol vive no reino dos sonhos da Tilly? É uma coisa bem fantástica, mas ao mesmo tempo bastante real para um desenho como Bluey. A segunda história que ajuda a entender essa teoria é o episódio Montável, quando o casal Hiller está construindo uma cadeira de balanço no jardim, enquanto Bluey e Bingo brincam de mãe e filha. No final dessa trama, a Bluey vai pro descanso eterno, que é a cadeira ao lado do Bandit e da Tilly. Mas isso é uma pista do que o desenho quer dizer, ou seja, quando os seus filhos crescem, os pais vão descansar. Isso não quer dizer que eles perderam a vida. Pode significar que a Sra. Carol ainda está viva, mas no mundo do descanso. Ou melhor, nos sonhos da Tilly. Se você parar pra pensar, isso é uma coisa muito mágica, mas combina muito com a série da Bluey, não é verdade? Vamos descobrir tudo no episódio especial sobre a infância da Tilly, que deve acontecer na próxima temporada. A próxima teoria é realmente uma das mais emocionantes. Ela fala sobre a escolha da Sra. Carol em ser mãe, e que isso pode ter alguma coisa a ver com ela ter perdido a vida. Vamos falar sobre o episódio em que a gente conhece a tia Beth, quando os fãs descobriram que o maior sonho da personagem era ter um filhote, e que ela não visitava a Tilly porque não conseguia ver a irmã sendo a mãe de 2 meninas. Segundo, vamos lembrar que a Tilly perdeu um bebê antes de ficar grávida da Bluey, e que no episódio chamado Perfeito, a gente descobre que o Bandit estava conversando sobre fazer uma cirurgia que impediria ele de engravidar a esposa de novo. Juntando isso com a teoria de que as mulheres da família da Tilly têm problemas para engravidar, a gente pode esperar que a mãe da Sra. Hiller perdeu a vida por conta disso. Talvez o último dia de sua vida tenha sido durante o parto de algum irmão da Tilly, que não chegou a nascer. Se você prestar muita atenção, vai notar que a tia Beth vai ter um filho agora. Não porque finalmente ela conseguiu engravidar, mas porque decidiu que teria um filho. É possível que a irmã da Tilly só não tenha filhos ainda, porque isso seria o mesmo que arriscar a própria vida. Mas ela chegou à conclusão de que vale a pena, depois que viu como a Tilly é feliz sendo a mãe da Bluey e da Bingo. Essa foi a mesma escolha que a Sra. Carol fez muitos anos atrás. Ela teve uma gravidez de risco, mas decidiu passar por isso porque ela amava o filho. Infelizmente, o resultado não foi nada bom, mas não muda o fato de que ela lutou pelo amor e pela família, e isso é o que realmente conta. É por isso que a gente sabe que a Sra. Carol vai aparecer na próxima temporada, durante o episódio de nascimento do filho da Beth. Ela vai se lembrar da mãe e todos nós vamos conhecer essa personagem. O que você acha disso? Será que vai ser um episódio especial? Sabe o que é mais especial ainda? Se inscrever e ativar o sininho das notificações. Tem uma teoria que ganhou força na internet nos últimos dias. E se a Sra. Carol perdeu a vida depois de uma gripe muito forte? Isso conta com a teoria do porquê a Tilly insiste para Blue e a Bingo comerem alimentos ricos em vitaminas. Todo mundo sabe que os Hiller são muito rígidos com a alimentação das filhas. A Bingo não come nem mesmo glúten, e o ketchup das cachorrinhas é sem açúcar. Além disso, as duas comem sementes de abóbora todos os dias, e tudo isso faz a gente pensar que alguém na família da Tilly perdeu a vida por não cuidar da saúde direito. E essa pessoa só pode ser a Sra. Carol. A verdade é que quando uma pessoa não cuida bem da saúde, até mesmo uma doença simples como a gripe
pode se transformar em um problema grande e até mesmo fatal. Mas por que algo assim teria acontecido com a mãe da Tilly? A verdade é que Bluey é um desenho que passa mensagens importantes, e por isso o que aconteceu com ela pode ser uma lição sobre como cuidar do próprio corpo, como se alimentar bem e fazer exercícios. Na próxima temporada a gente vai descobrir um pouco mais sobre essa personagem. Você tá ansioso? A gente com certeza. Tem uma possibilidade bem triste e até mesmo um pouco cruel. Durante o episódio Dragão, a Tilly explicou que foi a mãe dela quem ensinou sobre desenhar as aventuras no papel. E no episódio Avô, a gente descobre que a Tilly conhece muito bem aquele bosque onde as irmãs Hiller estão escondidas. E depois a senhora Hiller mostra como ela sabe nadar muito bem. Será que isso é uma prova de que a esposa do vovô Mário sofreu um acidente dentro daquela floresta? Talvez isso tenha acontecido no lago, e é por isso que a Tilly sabe nadar tão bem. Se isso for verdade, então aconteceu uma tragédia na vida da Tilly. E isso explica o porquê dela estar tão preocupada em ver as filhas entrando no lago. Claro que se essa teoria for confirmada, o desenho vai ter que explicar o que aconteceu de um jeito que não deixe os fãs assustados. Mas a gente sabe que os criadores de Bluey são muito bons nisso. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!